Louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã, mais um dia maravilhoso na presença do Senhor. Como foi seu dia hoje? Foi tranquilo? Resolveu muitos problemas, aconteceu várias coisas. Eu queria dizer para você que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Hoje Deus tem uma palavra maravilhosa. O findar dessa tarde, através da palavra de Deus, o nosso guia, onde nós devemos viver dia a dia, onde o Senhor pode nos conduzir ao grande refrigério, que é o Evangelho de Cristo. Saliente na palavra de Deus. Antes de você tomar alguma atitude, pense direitinho. Vê se você está agradando a Deus. Porque eu queria dizer para você, irmão, que as mãos do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre você. Aonde você for, o que você for fazer. Deus, Ele é todo poderoso. Ele é criador do céu, da terra e tudo que há. Tudo que acontece. Eu queria dizer para você, meu irmão, o sol que bate na cabeça do ímpio, bate também na cabeça do justo. Então, tudo que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Então, não há injustiça neste mundo. Mas quando nós colocamos a justiça de Deus sobre nós, a vitória é certa, em nome de Jesus. Você pode entender isso? Esse é o Evangelho de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Aleluia. Hoje Deus fala fortemente no meu coração. E queria dizer para o irmão, deixando a capa para seguir Jesus. Deixando o passado, a partir de agora, e vamos seguir a Cristo, o consumador do século. Ele vai vir para resgatar a tua igreja, acabar com dores, sofrimento que nós estamos passando. Nós não pertencemos a esse mundo, pertencemos a Cristo. Se puder declarar isso agora, vou deixar a capa para seguir Jesus. Livro de Marcos. Deus tem uma palavra no livro de Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. A palavra de Deus fala a respeito do cego de Jericó. A palavra de Deus diz assim: depois foi para Jericó e, quem? Jesus. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouviu o que era Jesus de Nazaré. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. E Jesus, parando, disse, e chama-se. E chamando o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia, glória a Deus. E ele lançou de si a sua capa. Ele lançou de si a sua capa. Levantou-se e foi com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Jesus te perguntou. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus disse: vai,
a tua fé te salvou. Aleluias, glória a Deus. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, Pai, a sua palavra foi lida. Deus, em nome de Jesus Cristo, tem vários irmãos, que precisam largar a sua capa. Como Bartimeu largou essa capa. Tem vários irmãos que estão escutando essa palavra, que tem pecados que ele não consegue afastar. Tem tormenta que não sai da vida dele. Tem maledicência que não sai do coração dele. Tem pensamentos ruins que não saem da cabeça dele. Mas hoje Deus pede para você, meu irmão, você, minha irmã, largar essa capa. Deixar para trás e seguir a Cristo. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos dessa palavra. Eu necessito, Senhor, de Ti. Eu necessito, Senhor. Fale com Jesus. Eu necessito de Ti. Essa oração que eu faço, crendo na vitória do irmão e da irmã que está escutando essa palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Marcos 10, versículo 46 ao 52, que nós lemos. Deixando a capa para seguir Jesus. O texto de Marcos relata uma cura de Bartimeu, um cego, mendigo, que ao encontrar Jesus, não apenas recuperou a sua visão, mas também experimentou uma grande transformação espiritual, profunda na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem nos ensina sobre fé. Nos ensina uma resposta no chamado de Cristo. Temos para cada um de nós. O que você está passando, meu irmão? O que está acontecendo na sua vida que você ainda não largou essa capa para seguir a Cristo? Aleluia, glória a Deus. Seguir a Cristo é muito fácil, irmão. É nós largarmos o nosso passado, os nossos erros, as nossas maledicências e nos rendermos ao Evangelho de Jesus. Pois Cristo fala hoje para mim, fala hoje para você, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O texto que nós lemos tem uma visão maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Diz assim: vieram para Jericó. Quem veio? Jesus Cristo e seus discípulos. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão seguia a Cristo. Uma grande multidão seguia a Cristo. No meio do caminho estava Bartimeu, um cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. O que ele estava fazendo? Ele estava mendigando. O cego que estava no caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos de Cristo, muitos deles repreendiam para que se calassem. Mas ele, cada vez mais, sabendo que Jesus estava passando, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamam. Mandou chamar Bartimeu. Mandou chamar aquele cego mendigando, aquele cego sujo, cheio de pecado, cheio de defeito aos olhos humanos, mas para Cristo não. Para Cristo ele não teria pecado, porque os seus pecados estavam sendo perdoados. Aleluia. E chamando o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levante-se, que ele se chama. E ele, lançando de si a sua capa, ele deixando a sua capa, foi de ter com Jesus. E Jesus falando e disse: que queres que eu te faça? Irmão, Jesus te pergunta hoje. Vá ao encontro de Cristo, largue a capa, jogue a capa para trás. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? É sofrimento? É perseguição? As condições
não estão boas dentro da sua casa, do seu lar, do seu trabalho, é a falta de emprego. Jesus está te perguntando, bate na sua porta, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, que eu enxergue, porque eu não enxergo um pão na minha frente há muitos anos. Jesus simplesmente disse para ele, vá, a tua fé te salvou. Por quê? Quando Bartimeu largou a capa, a fé dele o salvou, que o fez enxergar. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Querido irmão, quando largamos a nossa capa, devemos seguir Jesus. Devemos louvar e agradecer a Deus, a toda boa coisa que Deus nos dá. Aleluia, glória a Deus. Bartimeu era um homem marginalizado pela sociedade. Era um homem esquecido. Ele era cego, mendigo. Ele era identificado como filho de Timeu, assim diz o texto. Ele era filho de Timeu, que significa filho da impureza. A sua vida era marcada por dependência das pessoas. A vida de Bartimeu era uma vida de exclusão, vivia separado como mendigo. Mas ele clamou a Cristo. Com todas as coisas ao contrário a Bartimeu, ele clamou a Cristo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Assim diz o texto. Ele clamou, clame a Cristo. Ele reconheceu Jesus como Messias. Ele diz assim, ó filho de Davi. É um título messiânico. Bartimeu tinha certeza que Jesus é filho de Deus. Isso mostra que a verdadeira fé não se cala diante de obstáculos, diante das muralhas, diante dos gigantes. A sua fé não pode te calar, irmão. Tenha fé em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus o ouviu, assim diz o texto, parou e o chamou, Bartimeu pelo nome. Aleluia. Jesus te chama pelo nome, meu irmão. Se você ouvir a Cristo, Jesus vai te chamar pelo seu nome. Aleluia. A atenção de Deus ao clamor dos necessitados. Jesus não ignora o nosso sofrimento, o que nós estamos passando. Não importa. Jesus te chama um convite para a sua ação. Você tem que ter ação perante a Cristo. A sua fé tem que mover montanhas perante a Cristo. Bartimeu precisou fazer o quê? Deixar a capa. As capas de Bartimeu significavam a identidade, que ele era um mendigo. A capa, qual é a sua capa, irmão? É a mentira? É a maledicência? É a inveja? Você é uma pessoa desconfiada? Você não confia em ninguém? Qual é a capa? Jesus espera que você largue essa capa, mesmo se você está doente, mesmo que você está em pecado, mesmo do jeito que você está. Jesus manda você largar a capa e crer no Evangelho de Cristo, porque ele, Jesus, ele vai mudar todo o seu quadro, toda a sua situação. A abandonar o seu passado, isso é necessário para seguir a Cristo. Assim diz o Senhor. Jesus diz para Bartimeu, a tua fé te salvou. Jesus não apenas restaurou a sua visão física, do cego se tornou a enxergar, mas também a sua visão espiritual. Jesus vai consertar toda a sua vida, meu irmão. Toda a sua vida, meu irmão. Jesus vai restaurar todo o seu lar. Jesus vai restaurar tudo o que vai estar te fazendo sofrer. Porque Jesus te ama. Você tem um grande valor para Cristo. Bartimeu não voltou mais para mendigar. Você não vai mais mendigar para ninguém. Você tem que se tornar discípulo de Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Vejam 3 lições que vamos levar para a nossa vida, para guardar nos nossos corações. 3 lições. A primeira lição é: a fé persistente vence obstáculos. Como está a sua fé? Se você está persistindo, está saindo dos erros e acreditando que a fé que você tem em Cristo vai mudar a sua situação? Bartimeu não desistiu, mesmo quando tentaram calar o Bartimeu. Fizeram de tudo para calar o Bartimeu. Quantas vezes deixamos de clamar a Deus por meio de que os outros vão pensar de nós? A nossa mudança de atitude, o que as pessoas vão pensar de nós? Aí nós recuamos. A fé verdadeira, irmão, ela persiste. Em Lucas capítulo 18, a palavra de Deus diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmão, permaneça na oração. Fica firme na oração. A oração tem que ser algo diário, algo permanente. Sempre busque ao Senhor, converse com o Senhor, peça súplicas ao Senhor. Abra o seu coração a Deus. Não abra o seu coração para as pessoas, mas sim a Jesus Cristo. Aleluias. A fé persistente é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para superar todos os obstáculos que você está passando na sua vida, a alcançar o objetivo de todas as áreas da sua vida. Ela se manifesta numa ação contínua. É oração debaixo de oração. Aleluia. É busca incansável para a solução e a manutenção do que está acontecendo na sua vida. Creia na sua fé persistente para vencer todos os obstáculos da sua vida. A fé, quando aliada com a perseverança, meu irmão, se torna uma força capaz de transformar desafios em oportunidade, crescimento e aprendizagem em nossa vida. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Segundo lição que eu aprendo em Marcos capítulo 10. Precisamos deixar verdadeiramente a capa antes de receber a bênção. Precisamos deixar essa capa que nós estamos andando com ela. Bartimeu largou a sua capa antes de ser curado. Assim diz a palavra. Muitos querem a bênção. Muitos buscam a taça de profecia, de promessas, mas não querem abandonar vícios, não querem abandonar o orgulho, não quer abandonar os pecados, mas quer receber as bênçãos. Deixe Deus agir totalmente na sua vida. Mateus capítulo 16, a palavra de Deus diz assim: então disse Jesus aos teus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie. Você tem que se renunciar, irmão. Tem que largar essa capa. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. A sua cruz é sua, meu irmão. Negue-se a si mesmo e siga a Jesus. Assim diz o Senhor. A expressão precisamos deixar a capa antes da bênção nos convida a refletir sobre o que impede receber a bênção de Deus em nossas vidas. O que está te impedindo, meu irmão, de receber a bênção de Deus na sua casa, no seu trabalho? É você mesmo, irmão. Você largou essa capa para trás para seguir Jesus, como Bartimeu fez. Você está glorificando, está buscando a face do Senhor. Desponjar dessas barreiras que possam experimentar a plenitude da graça de Deus. Vamos largar a capa, vamos largar o pecado e seguir a Jesus. Terceiro e última lição que vamos aprender em Marcos capítulo 10. Deixando a capa para seguir a Jesus. A salvação é mais do que a cura. A sua salvação é mais do que a sua cura física. Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele disse assim para Bartimeu: não apenas te curou, mas te salvou. A sua fé, meu irmão, vai te salvar. A sua salvação, ela é mais que a cura física que você está pedindo ao Senhor.
Muitos buscam Jesus só para resolver problemas, principalmente problemas materiais. Mas Ele quer nos dar vida eterna. Jesus hoje está te oferecendo a vida eterna, do céu celestial com Cristo, com a igreja remida e lavada no teu sangue. João capítulo 10, a palavra diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim que tenha vida, e tenha vida em abundância. Cuidado com as armadilhas de Satanás contra você, contra a sua família. Roubar a sua salvação, te enganar, você trocar bênção pela sua salvação. A sua salvação ela é mais importante do que essa cura física que você está procurando. A salvação é um conceito mais amplo, muito mais amplo do que uma cura física. Envolve restauração, envolve relacionamento com Deus, relacionamento com seres humanos. Deus tem uma promessa de vida eterna para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. A cura física pode ser um aspecto da salvação, mas não é a única coisa que necessitamos. Você precisa da sua salvação. A salvação é mais importante do que a cura física. Não perca a sua salvação. Não perca a bênção que o Senhor tem sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. A fé persiste em vencer o obstáculo. Precisamos deixar a capa antes de receber a bênção. E a salvação é mais do que a cura física. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Deixando a capa para seguir Jesus. Assim como Bartimeu, todos nós nascemos espiritualmente cegos. Tem enxergar um palmo na nossa frente. 2 Coríntios, capítulo 4, a palavra diz assim: nos quais o Deus é desse mundo, irmão, né? O nosso Jeová não, é o Deus desse mundo, deste século, cegou. Satanás está cegando todo entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz de Cristo, que é o evangelho da glória de Cristo em nossas vidas, que é a imagem de Deus, seja, imagem e semelhança de Cristo nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus está passando hoje, não é amanhã, não é ontem, nem daqui semana que vem. Jesus passa agora pelo seu caminho, está atravessando na sua frente e te pergunta: o que queres que eu faça? Assim diz o Espírito Santo para mim e para você hoje. Se você clamar por fé, Ele pode, Jesus pode perdoar os seus pecados. 1 João, capítulo 1, página 16. Se confessares os nossos pecados, confesse agora os seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar com toda injustiça. Jesus pode restaurar a sua vida agora. Ele está passando aí agora. João capítulo 8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está passando aí agora, meu irmão, para fazer de você um seguidor dele. Seja um seguidor de Cristo. Marcos capítulo 8. A palavra diz assim: então, chamando para si multidão, com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir por mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Siga Jesus agora. Largue tudo para seguir Jesus. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, o momento é agora. Jogue a sua capa para trás, seu pecado, todos os seus erros. Jesus não pergunta o que você fez. Jesus fala com você aqui agora, irmão. Venha como está. Venha como está. Faça isso agora, neste momento, em nome de Jesus. Quando você escutar esta palavra, faça isso agora. Avalie a sua situação. Se você está na casa de Deus, se você congrega alguma igreja, se você escuta a palavra de Deus, se em algum momento você deixou a capa, largue essa capa para seguir Jesus plenamente.
para seguir Jesus plenamente. Largue essa capa. Se essa capa pegou em você, largue ela e siga Jesus plenamente. Deixando a capa para seguir Jesus. Eu queria orar pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus Pai Santo, Poderoso, Criador do céu e da terra, coloca a vida do irmão, da irmã, de toda a sua família, Deus, em tuas mãos. Toda tentativa, se lá de Satanás, contra essa família, contra essa vida, contra essa casa, contra esse trabalho, em nome de Jesus, estou repreendendo agora. Deus, dê saúde, dê paz, dê amor na vida desse irmão, na vida desse irmão, essa oração que eu faço, que é na sua vitória, meu irmão. Deixe a capa e siga Jesus agora, em nome de Jesus. Levante sua mão e aceite Cristo agora, pela fé, em nome de Jesus. Amém, amém. Receba Cristo agora na sua vida. A fé persistente vence o obstáculo. Precisamos deixar a capa para receber as nossas bênçãos. E a salvação é mais importante que a cura. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique com Deus. Em nome de Jesus.